com muita animação, eu dou boas-vindas a você que nos assiste para mais um episódio do podcast Gente que Faz. E já aproveita para curtir, comentar, compartilhar, porque hoje, assim como os episódios anteriores, a gente vai trazer uma história inspiradora de uma pessoa que iniciou no mesmo lugar e até hoje continua construindo e crescendo através da sua empresa, da sua família, dos seus negócios no mesmo lugarzinho. Vou começar apresentando ele, que está aqui, a gente já falou, ele me perguntou como é que vai ser, eu falei, vai ser um bate-papo super tranquilo, porque esse é o Gente que Faz, para contar histórias como a história do Senhor, de gente que fez e ainda faz muito pela nossa cidade. Vou apresentar, estou aqui com o Adjair de Souza Cordeiro, ele que tem 40 anos de tradição e empreendedorismo em Taguatinga, através da empresa Real Ferragens. Seja muito bem-vindo, Adjair, e tranquilidade, porque vai ser um bate-papo de toda essa sua história. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? Quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui. Amém. Ao nosso presidente Said Wagner, o Eduardo chegando, e pela CDL por esse convite. É um prazer estar aqui e poder colaborar com vocês. E você já começou citando, né, pessoas que, assim como o senhor, fazem muito pelo DF e está através aqui da CDL, então já mandar o meu abraço tanto para o Wagner como para o Eduardo e toda a equipe aqui da CDL que tem feito muita diferença, não só através desse podcast, mas de todas as iniciativas que a CDL tem. Senhor Adjair, eu falei para você que eu gosto de contar histórias e gosto de saber histórias, então eu quero saber como, de onde o senhor veio e como o senhor foi parar lá em Taguatinga para começar essa história com a Real Ferragens. Eu nasci em Brasília. Já é nascido aqui. Geração boa. Eu também nasci aqui. Nasci em 61. Meus pais vieram de Pernambuco. Terra boa. Terra boa. E meu pai veio para a construção. Minha mãe sempre foi dona de casa. Morreu no ano de 23 com 98 anos. Uau! Mas meu pai nos deixou muito cedo, em 69. Eu só tinha 8 anos. Nós já havíamos mudado para Taguatinga e aí continuou com meus 3 irmãos, o Ademir, Ademilde e Adeildo foram meus pais, e minha mãe é minha mãe, a Dona Nina. E aí nós fomos para Taguatinga, eles já trabalhavam, e eu na época, muito criança, só estudava. E você via, né, você falou que seu pai deixou vocês muito novo e que através ali dos seus irmãos, eles cuidaram de você e te incentivaram. Uma pessoa, às vezes, tão nova, que perde uma referência como é o pai, mas que hoje você está aqui para contar a história de que você realmente talvez tenha transformado a história de toda a sua família e de outras famílias através do empreendedorismo. Então, esse garoto jovem que chegou, que nasceu aqui em Brasília, mas que a família chegou de Pernambuco e que se instalou. Como a sua mãe, que era dona de casa, que estava lá cuidando dos filhos e educando, colocou talvez uma sementinha em vocês para que vocês tivessem essa vontade de empreender? No começo foi o seguinte, eu fui trabalhar também muito cedo. Com uns 14 anos eu fui ser office boy numa construtora chamada de FASA, bem famosa aqui. Logo depois eu fui para uma empresa já em Taguatinga. Fiquei uns 2 anos nessa empresa e logo depois eu mudei para outra empresa, onde aí é que começou a história da loja. Essa empresa era uma firma, uma indústria que tinha uma parte de marcenaria e uma parte de serralheria. E nos anos 85, 83, essa empresa não teve continuidade. E o dono dela chamou eu e um rapaz chamado Júlio César, que foi meu primeiro sócio, e aí ele passou a parte da marcenaria como as nossas contas, como nossos acertos. E nós começamos. Logo depois, nós sentimos a necessidade de comprar ferragem para a marcenaria. Não achava fácil. Aí onde surgiu a Real Ferragens em 1985. Olha, e você citou um ponto que ali, né, quando
essa empresa que vocês trabalhavam fechou a porta e que vocês tiveram essa oportunidade, né? Era o acerto de vocês ter uma marcenaria e através de uma dor, que era não encontrar ferragens para o produto, vocês criaram a Real Ferragens. Exato. Mas além dessa oportunidade e ao mesmo tempo um desafio, né? Que vocês tinham só aquilo ali, como que você enxergou que as ferragens podiam ter tanto a oferecer e era uma oportunidade de negócio para que você seguisse dentro desse nicho? Olha, primeiro eu falo que foi a mão de Deus. Amém. Por quê? Porque a minha família me deu toda uma base de honestidade, de personalidade, mas não comercial, porque nenhum deles foi para a área comercial. Eles foram para a área do setor público. E eu muito jovem, já com responsabilidade, casado, pai. E aí, nesse meio período também, nós achamos por bem um ficar com a marcenaria e outro com a loja, onde foi que eu fiquei. E aí, realmente, eu foquei na loja. E aí, sim, aí eu fui participar de feiras, fui participar do que era novidade para o mundo moveleiro e comecei a trazer esses produtos de São Paulo. E aí onde eu acho que a Real foi o grande pulo da Real, porque a gente sempre apresentou produtos novos. Na época foi quando puxadores, né, bonitos, aramados, que as cozinhas mudou toda a filosofia, que aí era tudo aramado, os gavetas de aramados, porta-talheres, tudo aramados, né? E na época a gente conseguia atender bem e tinha sempre essas novidades na loja. E aí a Real foi muito bem aceita pelo mercado e a gente procurava sempre estar aprendendo mais, conhecimento. Tem uma coisa que eu sempre mantive lá na loja, os meus vendedores são extremamente técnicos. Aquilo que você for comprar lá, eles vão saber te explicar para que serve, como instala, entendeu? E aí foi, graças a Deus, deu certo e foi caminhando. Nesse meio período também nós colocamos a Real Portas. Mais uma inovação dentro da Real Ferragem. Ferragem, para quê? Para atender o mundo moveleiro com portas de armários, que são as portas de alumínio e vidro, que hoje é uma moda, né? Hoje é o que manda no mercado. E você citou esse ponto, né, de realmente buscar no mercado, trazer essa inovação para o mercado de Brasília. Brasília, na época, era uma cidade que estava crescendo, o público vindo para cá, ou pessoas que já nasceram aqui, mas que estavam construindo suas famílias, assim como o senhor na época que falou, casado e com filho, tinha que fazer alguma coisa. Você acredita que essa busca por diferenciais foi o que fez diferença naquela época? Com certeza. Primeiro que naquela época não tinha internet, né? E não era todo mundo que ia para uma feira de móveis, uma feira de acessórios. Para você entender, eu fui na primeira firma do Rio Grande do Sul. E que está até hoje, né? Tá até hoje. Quando eu falava lá que eu era de Brasília, as pessoas falavam, não acredito. Como se fosse assim, um outro mundo. O que tem em Brasília, né? Tem em Brasília. Então, como naquela época o que a novidade era o que você trazia mesmo, e aí eu acho que esse foi o grande diferencial que fez a gente ser conhecido e ter um certo sucesso. E o senhor falou, né, que naquela época não existia internet. E aí, hoje, a gente tem a internet na palma da nossa mão, com essa facilidade tanto de consulta de preços, de fornecedores, como essa busca por novidades, tendências. Como que vocês se mantêm tão competitivos, sempre buscando inovar, com a tecnologia, tanto a favor como contra o que dificulta muitas vezes ali? O que você faz para trazer isso só como benefício e não como aquela briga? Porque eu falo que às vezes tem comprador que busca só preço e fica chorando, tem gente que já... Como driblar isso e se manter competitivo no mercado desde lá do começo até hoje? Ter conhecimento do produto. A internet é muito boa, as pessoas compram pela internet. E é muito comum a gente receber essas pessoas lá na loja que compram as coisas pela internet e vem faltando parafuso,
vem faltando bucha, vem faltando acessórios de porta, vem faltando acessórios de gaveta. Isso é muito comum, muito comum. O diferencial de você comprar e ver é que você, além de comprar, você vai ter o conhecimento de uma pessoa que vai te explicar, ó, é assim, assim, assado. Entendeu? E muitas vezes, né, eu gosto muito de comprar pela internet, mas coisas específicas, tem coisa que você acaba gastando mais dinheiro, porque vai, ou não comprou para a finalidade certa, porque achava que era, ou porque a funcionalidade não era o que você esperava, ou até defeito, ou peças faltando, e acaba que, eu brinco que tempo é dinheiro, e aí essa recompra, às vezes você precisa de algo mais imediato, então isso faz toda a diferença. Então é bom as pessoas se atentarem. Essa parte que você citou, né, sobre o diferencial dos seus técnicos serem realmente, seus vendedores serem muito técnicos. Como que hoje, com tantos produtos que você tem, cite alguns até, a gente trabalha com esse, por exemplo, puxadores, ou portas, ou aramados que ainda existem com as suas inovações e tecnologias, como que você faz para que eles sejam capacitados e consigam mostrar para o cliente que as peças que vocês oferecem são úteis e têm realmente esse valor diferenciado? Primeiro, assim, antes da gente colocar para venda, a gente aprende a montar. Inclusive eu. Nós vamos lá e montamos, fizemos um teste montando, aprendemos a montar, né? Hoje mesmo nós temos um kit que vai numa porta onde a televisão aparece e quando ela está desligada fica um espelho, que ela precisa de alguns detalhes, de medidas para ser bem colocadas e ser funcional, né? Para você colocar uma porta de correr, você precisa saber o desconto que você vai dar naquela. Para cada kit tem um desconto, né? Um puxador, tem puxador que arranha, tem puxador que já não machuca, vai colocar em cima. Não, então esse fica legal, esse embaixo já é ruim para cozinha, né? E aí a gente vai orientando, mas a palavra final é do cliente. Né? É do cliente. E isso é muito legal, você citou alguns produtos, e aí eu queria que você falasse também, se possível, hoje, o que vocês têm que é queridinho pelas pessoas, que as pessoas já vão atrás e que esse diferencial de vocês saberem, às vezes, esses pequenos detalhes e conseguirem ajudar o cliente a tomar uma melhor decisão. Então, eu cheguei lá na Real Ferragens, quero saber o que vocês têm de novidade e de que está todo mundo comprando, que está realmente valendo a pena e sendo tendência no mercado. Bem, na parte da ferragem, ainda é mesmo os aramados. São gavetas, muita gente ainda procura os paneleiros, os porta-pano, e muita gente ainda procura, né? Os puxadores já são coisas mais tradicionais, né? Na parte das portas, aí vão uma série de fatores. Por exemplo, assim, nós temos um grande estoque de perfis com vários acabamentos, vários vidros, pintamos vidro, né? Então nós procuramos fazer esse diferencial, entendeu? E, seu Adjair, você falou, né, desse diferencial. O que mudou quando as pessoas buscavam a Real Ferragem no passado, sem saber ainda dessa diversidade de produtos que vocês traziam à inovação, e das pessoas que vão hoje na loja e buscam esses produtos específicos? Informação. Eles chegam lá já sabendo. Às vezes eles não têm a prática, né? Não tem a prática mas eles sabem tudo, principalmente as mulheres. Sabem tudo. Sabem os vidros que querem, o que é um refleta, o que não é, sabe? O que é um branco comum, um branco louco-bel, o que o aramado, qual que enferruja, qual que não enferruja. Elas sabem tudo. Elas sabem tudo. Elas chegam lá com todas as informações já na mesa. E trazendo você falou, né, das mulheres, e aí voltando um pouco na sua história com a sua família, você falou que quando o senhor teve essa oportunidade, você já estava casado e com filhos. Como foi esse relacionamento de construção de um novo negócio, né, que você precisava estar ali todos os dias, e da sua família acompanhando, estando ali ao seu lado, o relacionamento, filhos, como é que foi? Bem, a esposa foi fundamental nisso, né? Ela era funcionária do governo, então isso já ajudava, porque já não me cobrava tanto eu levar, quer dizer, eu podia
me dá o luxo de reaplicar dentro da própria loja, né? E então, mesmo tendo uma família e tal, a gente... Quando eu comecei a loja, eu ainda tive a necessidade de tocar na noite. Então, esse dinheiro da noite era o meu dinheiro que eu levava para dentro de casa. Né? E o da loja, reaplicando na loja. Um prazo muito curto, eu parei à noite é muito cansativa. E aí me dediquei só à loja e à família. Aí primeiro veio a Vanessa, depois veio a Andréa, que hoje eu tenho 2 netas, a Lia e a Marina, maravilhosas. Só mulher na sua vida. Só mulher. E todas elas maravilhosas. Olha só, um homem privilegiado, né? Com grandes mulheres ao seu lado e agora com 2 netas. Meu pai, eu ainda não tenho filhos, mas minha irmã teve 2 filhos e a primeira foi uma sobrinha mulher. Eu falo que se tem uma coisa que a gente conhece é quando o homem vira avô. Avô de menina, então, é divertido. E também o que me ajudou muito foi meus irmãos. Na época, eu pedia muito carro emprestados para ele, para fazer logística, para fazer entrega, para até poder comprar um carro, aquelas coisas todas, né? E também eu trabalhando, a esposa trabalhando, a mamãe ajudava muito ali na administração das meninas, né? A gente sempre muito perto. Mas foi assim, foi a mão de Deus mesmo. Logo, logo eu consegui viver da loja e melhorar as coisas e dar sequência na vida. E está aí há mais de 40 anos, transformando outras famílias, porque você tem funcionários, e esses funcionários têm filhos, que têm netos. Como que você enxerga, né, um mesmo local nessa loja, trazendo não só o diferencial de mercado, mas também um crescimento para a comunidade ao redor, porque há 40 anos Taguatinga era uma outra cidade, né? Então, como que você viu esse crescimento e da importância realmente de você ter se fixado um lugar e ter ajudado aquela comunidade ao redor? Olha, eu vejo assim, que foi uma troca. Eles me ajudaram a crescer e eu tenho certeza que eu fiz muita coisa para Taguatinga. Eu sou do Rotary Taguatinga Oeste. A gente sempre tem um serviço social. E tem uma coisa que você falou de colaboradores e tal. A nossa loja, ela tem uma tendência de ter funcionários, colaboradores muito antigos. Eu tenho uma funcionária lá, a Poliana, ela tem 27 anos com a gente. Quando ela teve o Pedro, ela ficou de reto. Quando ela voltou com o Pedro lá para dentro da loja. Nos braços. Nós fizemos um quarto pro Pedro. Uau! Hoje o Pedro trabalha com a gente. Meu Deus. Aí as pessoas chegam lá e falam, mas esse é o que menininho, esse menininho que ficava aí e agora tá aí. Né? Então nós temos de 27, 18, 12, 8. E eu percebi que o senhor tem uma fé enorme, né? Sempre agradecendo a Deus. Como que o senhor enxerga, que você vê que através do seu trabalho e da sua perseverança, né? Que a gente não pode deixar de falar que não exige uma ação do Senhor para que a mão de Deus possa continuar fazendo, mas como que o Senhor enxerga e vê esse resultado de falar que a oportunidade transformou e conseguiu dar ali um emprego, uma educação para toda uma família? É gratificante, né? É muito gratificante. Eu acho assim, que a gente tem a chance, né? E a gente deve agarrá-la, né? E Deus escreve certo em linhas tortas, né? E Ele vai te colocando algumas coisas na vida. Aí eu acho que também que basta a gente ter a sensibilidade para saber o caminho a ser seguido, né? Ser correto, ser direito, né? Você tem ideia, nesses 40 anos, eu tive uma ação trabalhista e eu ganhei. E eu guardo essa ação trabalhista até hoje. Que o senhor quis se manter sempre corretamente. Eu ganhei. Eu tive uma ação trabalhista e ganhei. E que normalmente é difícil, né? O empregador ganhar a causa trabalhista. Isso deve ter uns 30 anos. Naquela época, então, que era mais difícil ainda. Pois eu ganhei A ação. E, seu Adjair, o senhor citou, né, vários pontos, como eu disse, a gente vai conversando e entendendo um pouco da sua história e desses diferenciais. Você veio de uma família que não tinha histórico dentro do empreendedorismo, você teve que aprender fazendo,
E hoje existem jovens e pessoas que estão perdidas, que acham que, seja pela aptidão familiar ter ido para concurso público, que é um pouco da característica de Brasília, apesar disso já ter mudado muito, né? A minha geração ainda era uma geração que buscava, mas tem mudado e a gente percebe que as oportunidades aqui em Brasília têm crescido em relação a isso. Mas como que o senhor enxerga e o que o senhor poderia falar para essas pessoas que acham que por não ter um histórico familiar dentro do comércio, do empreendedorismo, para que essas pessoas possam enxergar e ver que é possível? A primeira coisa que eu acho é o seguinte, que os jovens de hoje, eles precisam, os próprios pais, começar a dar responsabilidades para eles. E eles precisam entender o seguinte, que tudo que eles querem, eles podem. Agora tem que ter foco, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que ter humildade para aprender e não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Muitas portas vão se fechar, mas muitas vão se abrir. Então vai ter muitos outonos e muitas primaveras, né? E ser o mais correto e perseverante. Perseverar, perseverar, perseverar. Dentro de uma linha de correção, o sucesso vem. Olha, Né? A diferença é que muitas vezes as pessoas acham que sucesso é só as empresas que nascem e ficam milionárias. A minha empresa tem 40 anos, mas ela é uma empresa pequena. Não é uma empresa top, não é uma empresa que ficou milionária. Mas eu adoro ela do mesmo jeito que se ela fosse milionária. e acredito, né, o senhor falou dessa questão do valor, né? Uma empresa milionária ou que cresce ou que a família deixa ali um legado e constrói muita coisa, ela tem o seu valor sim, mas para você encontrou um propósito dentro desse nicho de mercado e que muitas pessoas buscam em empresas apenas a rentabilidade. E não, existe algo a mais. E o que seria esse algo a mais para o senhor? Primeiro, a família. Segundo, você poder colaborar com os seus colaboradores. Jamais eu queria estar do jeito que nós estamos se os nossos colaboradores não estivessem bem. Sabe? Já passou tantas pessoas dentro da Real Ferragem que hoje estão muito realizadas e todos vão lá, é uma festa. Todos vão lá, final de ano, nós estamos juntos direto. É realmente uma grande família, né? Uma grande família. Então, assim, passou por lá, todos cresceram. Né? Todos cresceram. Formaram, casaram, teve pessoas que casaram dentro da loja, formaram dentro da loja. A Poliana hoje, ela é enfermeira, ela trabalha um dia comigo e um dia na enfermagem. Entendeu? Então, isso é uma valorização, né? Os outros adquiriram casa, tem sua vida tranquila, não são ricos, mas tem sua vida tranquila. E eles sabem que vão para lá e não vai chegar lá, vai ter um ambiente desagradável, vai ser uma família que está por lá. Ai, que delícia. A gente sempre escuta histórias, né, de empreendedores e de empresários, e quando a gente percebe que existe, né, a gente fala, o olho do dono engorda, né, o boi, mas quando existe esse olhar de colaboração, onde todo mundo ganha, é ainda mais importante para uma empresa. E aí, trazendo esse gancho para o que acontece aqui na CDL, e que o senhor, logo que começou, citou duas pessoas que são muito importantes aqui para a entidade. Mas como que o senhor enxerga um lugar como a CDL, com essas instalações hoje que aqui estamos e que vem crescendo, como oportunidade dessa troca entre empresários jovens, empresários que já estão aí passando por uma sucessão familiar, deixando para os seus filhos? Como que o senhor enxerga essa oportunidade de um lugar como esse reunir tantas pessoas para grandes trocas? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Primeiro, assim, tem muito tempo que eu sou sócio efetivo do CDL, mas eu não participava. Aí o Eduardo me convidou, eu comecei a vir. Aí você encontra uma estrutura dessa, né? Você encontra um ambiente desse, onde todo mundo passa informação para todo mundo. Onde você tem um CDL jovem, né? E você tem uma ação social fantástica e uma administração perfeita. Porque a coisa mais difícil que tem associações e essas comunidades de associações
é você ter uma administração transparente, correta, em que todos pensam na mesma coisa, no bem da instituição. Sabe? Quando a pessoa pensa no bem em si, pode ter certeza que a instituição não vai. Entendeu? Então, a CDL é um lugar maravilhoso. Eu estou sempre falando para os meus amigos, olha, se associa à CDL, vamos participar lá. Só temos que aprender, temos muita coisa para aprender lá, muita coisa que eles podem nos oferecer. E muitas coisas que às vezes você acha que está tão difícil e está lá pertinho de você. Uma palavra, um conhecimento, né? E uma dica, né? E está tudo aqui, né? Literalmente na palma da mão a pessoa consegue vir aqui, acessar. E aí eu já deixo o recado para você de casa, porque ele falou tudo que a gente gostaria de todos os dias falar. De, assim como você falou para os seus amigos, para vir se associar. Às vezes é só uma palavra num encontro aqui que parece informal, mas que muitas vezes pode transformar a sua visão do negócio, ser uma solução. E o senhor citou os dois braços da CDL, que são muito importantes, não só para o agora, como para o futuro. E o senso de comunidade e de ajudar, que foi o jovem, que é o futuro, para que tudo que está sendo construído seja melhorado e cada vez mais possa contribuir ainda mais para o crescimento do nosso comércio, do nosso varejo e também da cidade e também o braço social que é a Fundação CDL. Então, falando do jovem, você começou muito jovem, como a gente contou, né, na sua história, por necessidade de iniciar algo e um negócio que caiu nas suas mãos. Hoje, se você voltar lá no passado e pensar, se você tivesse tido uma capacitação melhor, algumas chaves, talvez tivesse sido, não vou dizer mais fácil, porque o fácil ele é relativo, né? Mas você talvez tivesse passado por menos desafios ou tivesse enfrentado eles de uma forma um pouco mais tranquila? Muito menos desafio. E de uma forma, os que teriam, de uma forma muito mais tranquila. Para o jovem ter uma ideia hoje, quando eu comecei, eu precisei, depois de algum tempo, começar em São Paulo. São Paulo era o auê dos atacadistas. Brasília não se falava em atacadista. Para você ter ideia, naquela época, imagina um menino de 20 e poucos anos, que tinha um ano de negócio, chegar em São Paulo e queria comprar. Impossível. Né? Eu levava dinheiro. Eu saía aqui de ônibus com dinheiro numa pochete e comprava as coisas em dinheiro. Muito depois fui adquirindo alguns amigos dentro dos atacadistas e eles foram me falando um para o outro. Aí eles aceitavam TED, cheque, nem pensar. Então hoje a informação ela é muito mais rápida, ela chega muito fácil, né? Porém, chega muita informação errada também. Aí precisa se definir o que é bom, o que é ruim, né? Para poder seguir. Mas se eu tivesse tido conhecimento, ou se eu tivesse tido, viesse de uma família de comerciante, essas coisas, mas facilita demais esse conhecimento. Hoje você não precisa vir de uma família de comerciante. Você vem para um CDL, tá as aulas aí todas, tá tudo aí à sua disposição. E você ainda faz network, muitas vezes consegue ali através de uma aula ou de uma palestra ou de uma reunião, pensar em oportunidade de negócio e já arrumar um sócio ali mesmo, né? Outra coisa, hoje tem órgãos federais, estaduais, que têm aulas, te ensina a implantar, te ajuda o tempo todo com custo quase zero. Né? Então, hoje, a concorrência é maior, mas a facilidade hoje é maior. Antes da gente falar da Fundação CDL, você citou essa questão da concorrência. Hoje, através da internet ou de lojas físicas, a concorrência cresceu. E cresceu também o acesso à informação e, com isso, o cliente acaba ficando um pouco mais exigente em algumas questões. Como que a Real Ferragens
conseguiu, eu não falo driblar a concorrência, porque isso não existe, mas se sobressair e manter o seu grande diferencial? Primeiro, assim, que nós sempre mantivemos um custo fixo, né? Eu sempre brinco assim, como dono da Real, eu pergunto para a Real quanto que ela pode me pagar. Não é quanto que eu quero receber, né? E aí você tem que procurar os melhores fornecedores, os melhores preços, mas nunca esquecendo também da qualidade. Porque a Real Ferragem teve um período que ela sofreu muito com produtos chineses. Porque vieram muitos produtos ruins. Hoje não, hoje já está um bem mesmo, chinês, são produtos de qualidade. Mas teve uma época que os produtos eram muito ruins. E aí, a primeira coisa que o cliente fala assim, mas é igual. Não, não é igual, né? Aí vem seu conhecimento técnico, vem a sua sinceridade, e o cliente sabe quando você é sincero e quando não é. E isso faz toda a diferença até para um pós-venda, né? Para fidelizar aquele cliente. Você falou desse aspecto da qualidade mesmo. E que muitas vezes a pessoa acha que é o mesmo e paga o preço e descobre que não é. Você hoje, assim como lá no começo, prezava por conhecer os seus fornecedores e buscar o preço, se mantém assim até hoje mesmo, trazendo novos produtos de diferentes fornecedores? Sim, até hoje nós participamos de feira, Primeiro assim, que os fornecedores hoje quase todos viraram meus amigos pessoais, porque raramente uma indústria de acessórios, de móveis, se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo cliente deles de Brasília. Então, assim, mas a gente está sempre procurando, sempre indo nas feiras, tentando, criando esse relacionamento. Houve uma variação muito grande de fornecedores, muitos foram ficando pelo caminho, né? E outros foram sendo substituídos, tal, mas nós procuramos sempre manter isso assim, né? Lealdade, né? E qualidade também, né? Não adianta vir só com preço, porque você vão brigar com você. Isso é verdade. E, Sr. Jair, a gente falou, né, sobre essa questão do passado desse nicho e desse mercado de ferragens nas suas mais variadas possibilidades, né? Que a gente citou que existem os aramados, os puxadores, e que hoje você já foi para esse ramo de portas e que tem sido um mercado que tem crescido. Como que você enxerga o seu nicho para os próximos 10 anos? Com muitas mudanças. Muitas mudanças, e o mundo moveleiro, ele vive do modernismo, né? Entendeu? E esse modernismo, ele muda muito rápido. Eu costumo dizer que acessórios para móveis é sapato de mulher. Ele muda de verão para verão. E de mulher o senhor entende, né? E vai ser uns 10 anos de desafio aí pela frente. Porque esse mundo ferragista mudou demais. Mas muito, muito, muito. E o senhor está preparado para essas mudanças ou vai se preparando no caminho? Eu espero que esteja e vou me preparando, né? Porque a gente nunca está pronto total, né? Mas eu espero que eu possa ainda contribuir para a loja. Não sei bem o futuro da loja, né? Mas eu espero poder ainda contribuir, poder estar com essa, né, olhando para frente, trazendo novidades. E eu brinquei, né? Eu falei das mulheres da sua vida e da sua esposa. Sua esposa, 2 filhas, 2 netas. E realmente a gente percebe que o senhor fala com brilho nos olhos da sua família e do apoio que você sempre recebeu da sua esposa, que está ali desde o início, incentivando para que você pudesse chegar o que você é hoje. Mas como é dentro da sua família? Elas pensam em dar seguimento? Foram para outras áreas? Como que é isso? Não. Foram para as outras áreas, elas são hoje do setor público. A loja, como eu te falei, pequena, então realmente para a gente
fazer uma família, uma empresa familiar, a gente teria que ter crescido, né? Mas elas viram o meu sacrifício, foram para um lado mais fácil. Fácil depois, né? Até chegar lá foi difícil. E a esposa também foi funcionária pública, aposentou, ainda tentou fazer alguma coisa de comércio, mas é cansativo, comércio é cansativo, né? E hoje a única coisa que eu ouço delas é: pai, tá na hora de você parar, vai andar de moto, eu só viajo de moto, vai viajar de moto, vai andar de moto. Mas não é assim, você não para assim. Você tem os colaboradores, você tem o cliente, você tem a história, você tem a loja. Você não fecha uma gaveta e vai embora. Isso, eu te fiz essa pergunta exatamente porque muitas famílias, né, quando o principal, né, o pai da família fica ali envolvido no trabalho, muitas vezes a família quer que o pai até curta um pouco, né, a vida, porque como você falou, você não veio de uma família que tinha comércio, então todos os desafios você enfrentou e foi conhecendo ao longo da sua trajetória, mas então hoje, apesar de escutar das filhas e da esposa, você ainda não pensa em não fechar a loja, mas deixar para que outras pessoas sigam esse projeto para você ir andar de moto? Olha, que eu vou ter que deixar para alguém, eu vou. Tem jeito, né? Talvez seja para os colaboradores que estejam lá, né? Não tem jeito, porque vai chegar a hora, a gente sente, né? E vamos deixar acontecer, né? Vamos deixar acontecer. Eu brinquei o negócio de moto, mas eu tenho uns colaboradores maravilhosos, a loja não me atrapalha, eu viajo a hora que eu quero, entendeu? Eu só combinar com eles, falar, vou ter um passeio em tal lugar e eu tô querendo, não pode ir, tranquilo, eu volto tá melhor do que se eu tivesse. Então você tocou num ponto principal. Hoje, apesar de você sentir a necessidade de estar em loja, a loja caminha muito bem sem a sua presença. Eu acho que até melhor do que comigo lá. Na hora que eu atrapalho eles, sabe? Mas, com certeza, eu tenho a Poliana no financeiro, eu tenho o Rafael na gerência, que são pessoas maravilhosas. O Rafael hoje é mais dono da loja do que eu. É muito, muito legal mesmo, e eles me dão uma tranquilidade e muito tranquilo mesmo. Então pode ter tempo para curtir as netinhas. Elas estão com quantos anos? A Lia tem 7 e a Marina tem 5. Olha, essa fase é boa. É fase de perguntar tudo, prestar atenção em tudo, quer saber tudo, é vovô pra cá, vovô pra lá. E faz de mim o que quer. E você deixa, né? Deixo. É isso. Meu pai fala a mesma coisa. Isso. Faz o que quer, porque eu deixo ele. E eu gosto. Elas podem fazer. É isso. E a gente estava falando, né? Você sempre citando muito essa união dos seus colaboradores e de vocês estarem final de ano juntos e de você ver famílias crescerem dentro da sua loja. E a gente trouxe e falou da importância desse braço social que é a Fundação CDL aqui, que tem feito diferença em muitas famílias e das instituições que são assistidas. Como que o senhor enxerga hoje, dentro de empresas grandes ou pequenas, em entidades, instituições, associações, esse lado social? Por que ele é tão importante e por que dar atenção a esse ponto? Porque eu acho o seguinte, uma pessoa que não faz o social, ela não conhece Deus. Porque o social, quando você faz o social para alguém, você não está ajudando alguém. Esse alguém está ali ajudando. Você ter a oportunidade de fazer um social. Como eu te falei, eu sou do Rotary. O Rotary faz muitas coisas sociais. Nós temos um projeto que chama Projeto Visão. E igual a fundação, assim, a gente procura amenizar do outro, né? E eu também sou kardecista. Kardecista ele é puro doação, né? Doação. Fazer o bem, né? Fazer o bem e não olhar quem. Né? Então, eu acredito o seguinte, que esse lado social, quem ganha somos nós, que estamos tendo a oportunidade de fazer. E fazer. O importante é fazer. E quando você vê aquilo acontecer, né? Você citou
a fundação e outra instituição que você participa, que normalmente você está doando, mas através daquela ação quem está recebendo é você, né? E muitas vezes algo que nem poderia ser quantificado. Então, isso é uma mensagem importante porque os empresários aqui na CDL se unem e cada um com a sua forma de contribuir para que consiga ajudar e, como o senhor falou, amenizar um pouco a dor, né? Dá de si sem pensar em si, né? A gente tem essa. E a outra que nós temos é rodar ajudando. Isso é muito legal, parabéns pela sua iniciativa. E aí, trazendo, né, um pouco de toda a sua experiência, você como empresário, que mensagem você deixaria para os empresários que, assim como o senhor, ainda estão em atividade e que já enfrentaram os mais variados desafios, e para aqueles jovens que estão iniciando nessa carreira empreendedora e que vão enfrentar desafios, mas para que eles não desistam? Bem, para os que já são empresários, que continue, né? Continue, porque a aposentadoria também é muito doída, né? Você pode diminuir o tempo, tal, mas é bom você estar no comércio, estar na indústria, porque você também, a sua vida social, ela fica ativa, né? E isso é muito bom. Para o jovem, é perseverança, é querer acreditar, né? Saber a hora certa de tudo, né? Tem coisa que você vai doar para depois você tirar. Não pode tirar antes de doar, né? Mas aí a empresa ela vai te dar a resposta. Ela vai te dar. Vai passar dificuldade? Vai passar muitos empecilhos? Vão. Mas ela vai te dar a resposta. Desde que você tenha foco, né? Responsabilidade. E que trabalhe com afinco, né? Trabalhar com afinco mesmo, né? Todo dia com afinco. E agradecer a Deus por poder estar trabalhando, né? Porque quantos queriam estar na nossa situação de poder trabalhar? Muitos, né? Agradecer a Deus. Todo dia eu estou saindo para minha... Olha que maravilhoso, estou saindo para a minha empresa, né? O meu lugar de trabalho, onde lá tudo é maravilhoso, né? Todo mundo lá é bacana, mas... Então, isso é muito bom, né? A gente está sempre ajudando o outro, sempre ali, né? A dor de um é a dor do outro. Então, é muito bom isso. Muito bom. Eu posso te dar uma notícia agora que você estava nervoso, mas já passamos mais de 40 minutos de bate-papo. E como eu disse, aqui a gente vai conhecendo um pouco mais da sua história. Eu sempre, antes de todo episódio, estudo um pouco, mas o mais importante é isso aqui, é o que você tem a entregar, que só nesse podcast as pessoas conseguem, porque é um bate-papo como se a pessoa que está lá em casa estivesse aqui, podendo ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Então, muito obrigada. Eu falo sempre que é com dor no coração que eu encerro os episódios, porque eu poderia ficar aqui mais 40 minutos. Foi tranquilo? Foi ótimo. Então, pronto. Então, já está pronto para o próximo, né? Estamos pronto. Então... Muito obrigada pela sua presença, eu fico muito feliz, obrigada por compartilhar essa história realmente de superação, de inspiração e por estar aí dentro do mercado há mais de 40 anos fazendo a diferença. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e precisando estamos aí. Não só para estar aqui, mas para ajudar, para a fundação, para qualquer coisa que precisar. Como diz o Carlinhos que esteve aqui, se for para ajudar, pode contar comigo. Tamo junto. Muito obrigada. E assim, gente, com esse gostinho de quero mais, porque todo episódio está sendo encerrado com aquela dorzinha no coração para falar para você de casa que amanhã tem mais. Amanhã, próximo episódio, vai sair toda segunda-feira, episódio do Gente que Faz, esse podcast que tem transformado e contado histórias inspiradoras aqui da CDL. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.